Bora pessoal, mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez mais um daqueles vídeos curtos, né? Respondendo a comentários, beleza? Dessa vez no vídeo não estamos presos a pacote doutrinados imutáveis, tá bom? Quem respondeu aqui, os irmãos que responderam foram o pastor Marco Kojima e também o irmão Frank Júnior. Desde já, muito obrigado pelo comentário de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. O pastor Marco, então, começa bem assim: um excelente dia na paz do Senhor. Pastor Ademir. Pode ser, meu irmão. Com relação a esse assunto, se essa personalidade que tu citaste é um teólogo e professor, logicamente que ele deveria adotar o princípio da neutralidade confessional, ou seja, a confissão ou declaração de fé da denominação a qual pertence deve ficar fora da aula. Não é? Se o evento realmente estava propondo o assunto do texto, não é? E não tinha nenhum fundamento, nenhum objetivo de falar sobre confessionalidade da própria comunidade, eu penso que realmente deveria se deixar de lado isso, né? Mas é difícil controlar essas coisas, né, irmão? Mas eu entendo, irmão, e até concordo, viu? O irmão Frank também responde: Pastor Ademir, para esse teólogo fazer tal afirmação é de uma ignorância ultrajada de piedade. As confissões das igrejas reformadas não estão acima das escrituras, pois elas emanam das próprias escrituras sagradas e foram criadas para que nenhum tipo de heresia adentre na igreja do Senhor. Olhem para a bagunça que está as igrejas não confessionais e liberais. Então estamos no caminho certo, que a igreja do Senhor permaneça assim, firme e perseverante. Um forte abraço, meu irmão. Dando ênfase justamente ao comentário aqui do irmão Frank, foram criadas para que nenhum tipo de heresia adentre na igreja do Senhor. Então isso é um fato muito importante que talvez alguns acabam desconhecendo, não é? Alguns desconhecem, não procuram entender, mas cada comunidade, não é, tem a sua confessionalidade, e aí você pode pensar, reformados, luteranos, não é, e outros grupos, nós temos nossa própria confessionalidade, não é? Pensando também, por exemplo, nos presbiterianos ou nos batistas, temos nossa própria confessionalidade com o objetivo de proteger a doutrina da igreja, não é? Porque realmente, se você vai pensar bem assim, não, nós só precisamos da Escritura Sagrada e somente isso. Qualquer outro tipo de documento feito pela igreja é um documento meramente humano e não tem serventia nenhuma. Esse tipo de pensamento me parece muito mais um anticatolicismo, não é? Que é demonstrado nessas falas, digamos assim, nessas opiniões, do que algo que seja consciente, não é? Da história da igreja, do porquê das confissões. Então não é um tipo de rejeição honesta, digamos assim, infelizmente. Porque quando você vê alguém falando sobre esse tipo de coisa, geralmente essa pessoa não entende o uso das confissões. Ela não é confessional, então ela não entende o uso das confissões. Né? Isso é complicado, irmãos, muito complicado. O ponto é, como o irmão aqui destacou, as confissões têm um único objetivo, não é, de preservar a fé da igreja. Nós cristãos cremos, mas no que nós cremos? Não é? Na escritura, claro. Esse é o pressuposto nós como cristãos. Mas a questão é, a escritura, no caso, né, obviamente, é o texto. Né? Então, uma escritura. Deus revelou assim a sua palavra, a sua vontade. Então, esse é o registro sagrado. Então, se é um texto, ele deve ser interpretado. Não tem como você pensar num texto sem interpretá-lo. Você tem que interpretar o texto. O que ele está dizendo, não é? E então as confissões, elas vencem o relativismo das interpretações, por exemplo. Não é? Por exemplo, é importante compreender então que as confissões têm esse propósito, não é, de preservar a fé da igreja, preservar essa herança, digamos assim, do que os cristãos do passado confessavam, criam, que defendiam, e ela simplesmente protege a comunidade cristã dos ataques heréticos que vêm de fora da igreja, ou que são, às vezes, provocados por membros das comunidades. Porque acontece. Basta pensar, por exemplo, no contexto já dos apóstolos, né? Ora, vai ler as cartas de Paulo, ou então a primeira carta de João, ali João estava combatendo um tipo de pensamento nascente nas comunidades, de algumas pessoas que realmente traziam novas ideias. Ali talvez um início de gnosticismo, não é? Ainda não como no século II, mas um iniciozinho ali, não é? E outras teorias também depois, não é? De pessoas que reivindicavam, por exemplo, ter uma revelação superior dos apóstolos, por exemplo. Não é? Gente que trazia ideias como, por exemplo, Cristo não veio em carne de verdade. Ele não se
não assumiu a natureza humana. João vem em defesa disso. Não é? E uma das coisas que fica claro é que os que estavam levantando essas heresias, não é, que são contra o Senhor, estavam militando contra o Senhor, eram pessoas que já foram membros da igreja. Ou seja, eram cristãos. Estavam, digo, pelo menos externamente falando, né? Estavam no contexto como membros de comunidades, mas não eram cristãos genuínos. João chega a falar que eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Tá? Então isso é importante compreender. Não é? Então, a confessionalidade da igreja ajuda a comunidade a se proteger disso. A confessionalidade tem o objetivo da defesa da fé desde o começo, irmãos. Desde o começo. Não é? Quando tantas heresias começaram a se acumular contra a igreja, é onde você tem, por exemplo, a época dos grandes concílios. Não é? O concílio do quarto século, de Nicéia, por exemplo, não é? Ou de Orange, eram concílios que realmente, e outros também, que tinham como objetivo a defesa da fé. Há heresias contra a igreja. Então, há uma reunião, não é, dos oficiais da igreja para defender a fé. Não é? Não quer dizer que a igreja sempre acertou, não. Isso aí é fora de cogitação. Não é? A igreja, em sua manifestação histórica, não é, errou muito nessa história. Então, não é questão de perfeição. Mas o objetivo das confissões é de fato defender a fé da igreja. E se podemos afirmar isso com a Escritura, não é? Se isso não sair de nossa cachola, mas vier da própria Escritura, então não temos o que dizer, temos que defender essa fé mesmo. Então esse é o objetivo da Escritura Sagrada, tá? Obrigado aos irmãos pelo comentário. É muito importante falarmos sobre isso porque há uma má compreensão e nós não podemos deixar simplesmente as pessoas falarem o que querem falar sobre as confissões. Temos que dizer qual é o uso das confissões para nós reformados. Não é? Então, eu até incentivo a pessoas, a outros cristãos, não é, de comunidades um pouco mais liberais ou que não sejam confessionais, históricas, que se você tem dúvidas sobre a confessionalidade da igreja, não é, sobre por que nós reformados, não é, e até penso em termos de luteranos também, e até outros, anglicanos e outros, não é, batistas, presbiterianos, por que esses protestantes históricos, não é, as igrejas protestantes históricas, têm confissões? Não é? A confessionalidade registrada, por exemplo. Por quê? Eu acho que vale a pena os que não são confessionais e que pensam assim de maneira tão negativa das confissões perguntarem, não é, àqueles que são confessionais o porquê que eles têm confissões. Eu acho que as respostas serão muito produtivas, tá? Como eu estou fazendo aqui. Então, quero que todo mundo saiba, não é, o porquê nós adotamos confissões. Beleza? A fé preservada da igreja, não é? E também uma defesa do evangelho. As comunidades, como bem citado aqui pelo irmão Frank, que abandonaram a confessionalidade, que romperam nesse sentido com essa herança, estão por aí, proliferando, não é, em suas loucuras e delírios heréticos. Essa é a realidade, mano. O que você vê no evangelicalismo aí, e que é razão para que outros grupos e outras tradições, como os próprios católicos romanos, acusem, não é, os evangélicos de serem hereges, de serem relativistas, etc., é esse tipo de situação. Boa parte dos evangélicos, não é, inegavelmente, abandonou nesse sentido, não é? Essa parte abandonou as confissões, não é? A sua herança protestante e estão perdidos. Então, confessionalidade é questão de identidade. Então, realmente vale a pena pensar sobre isso, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pelo comentário dos irmãos. Deus abençoe.